Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos. Eu sou a Maria Eduarda Codinotti, aluna do 7º semestre da graduação do curso de História Bacharelado da UFSM. Sou bolsista de monitoria na cadeira de História Antiga A, ministrada pela professora Semiramis Corsi, e desenvolvo meus estudos de iniciação científica sobre a deusa suméria Inanna. O assunto de hoje foi feito especialmente como apoio às leituras dos alunos de graduação da turma de História Antiga A, do curso de História da Universidade Federal de Santa Maria. Mas, como se trata de um tema muito interessante e importante, pensamos em publicá-lo como um episódio aqui no podcast. O tema a ser tratado hoje é o Antigo Oriente como problema histórico, primeiro capítulo do livro Antigo Oriente, História, Sociedade e Economia, escrito pelo historiador Mário Liverani. Liverani é professor da Universidade de Roma La Sapienza, com ênfase na história do Antigo Oriente Próximo. O livro em questão é do ano de 1988, mas foi publicado no Brasil no ano de 2016 pela editora EDUSP, com tradução para o português de Ivan Esperança Rocha. A obra está dividida em 6 partes: introdução, o período do Bronze Inicial, o período do Bronze Médio, o período do Bronze Tardio, o primeiro período do Ferro e os impérios e a unificação. Cada uma delas com diversos tópicos que, por sua vez, possuem subtópicos. Dessa forma, o autor consegue desenvolver as experiências históricas de forma minuciosa, que ao todo totalizam 827 páginas. O nosso capítulo é dividido em 4 subtópicos e, basicamente, no texto, o autor apresenta 3 pontos principais: a questão da construção de uma imagem mítica do Antigo Oriente Próximo, as tendências historiográficas antigas e modernas, a questão da unidade e da diversidade dessas sociedades e o problema da cronologia que é colocado hoje aos historiadores. Sabendo dessas informações, vamos ao tema. Segundo Liverani, as bases para as documentações do Antigo Oriente têm origem arqueológica e textual, e para o Liverani são uma fonte inesgotável de conhecimento sobre o passado. Mas apesar de existir uma extensa documentação, grande parte dela ainda precisa ser estudada. Além disso, o Antigo Oriente sofre profundamente com distorções sobre sua história. Isso se deve pelo eurocentrismo e pelo orientalismo, que mesmo sem bases documentais para afirmar suas posições, conseguiram transformar o Oriente Próximo em um lugar extremamente mítico. Um exemplo disso é a crença de que as sociedades que habitavam a região do Crescente Fértil eram bastante opulentas, que viviam bem e nunca lhes faltava nada. Mas o Liverani nos conta que mais de 90% da população era analfabeta, passava fome constantemente, a não ser que você fosse membro de uma família importante, e sua expectativa de vida era muito baixa. Voltando ao tema das escavações arqueológicas, o Liverani nos informa que as primeiras escavações realizadas no território do Antigo Oriente tinham como objetivo recuperar informações que estavam citadas no Antigo Testamento, que é, sim, uma fonte de memória histórica riquíssima sobre o Antigo Oriente Próximo, mas que precisa ser tratada com os devidos cuidados metodológicos. Essas tais escavações, elas objetivaram, então, legitimar os eventos que estavam relatados naqueles textos bíblicos. Ou seja, eles não tinham imparcialidade nenhuma, muito pelo contrário. Os autores antigos, gregos e romanos, como o Heródoto, por exemplo, também criaram imaginários muito interessantes sobre essas sociedades através do que o autor chama de antropologia da contraposição. Ou seja, eles iam apresentando essas sociedades a partir da contraposição das suas, comparando, por exemplo, despotismo versus democracia. Desse modo, os gregos eles se colocavam como postos e melhores do que os grupos do Oriente. Essas suposições de que a região europeia seria bastante evoluída em comparação ao Oriente, que é descrito como atrasado, violento e bárbaro, ainda existem até hoje, só que agora perpassando pelo orientalismo. Mas o Liverani nos conta que as tendências atuais sobre a historiografia do Antigo Oriente Próximo têm passado por grandes e necessárias alterações. Então fica a pergunta: como a gente pode produzir um conhecimento histórico sobre o Antigo Oriente hoje? Então, o conhecimento produzido pelos historiadores deve ser de caráter desconstrutivo, segundo Liverani. Ou seja, ele defende que a gente faça uma antropologia da diversidade e da historicidade, capaz de demonstrar as diversas diferenças culturais daquela religião, além de, claro, fazer a crítica ao eurocentrismo e ao orientalismo, ambos discursos de poder modernos. Mas nós precisamos ter cuidado. Demonstrar as diversidades do Antigo Oriente não significa que nós devemos colocá-lo como berço da civilização. Nós não podemos marginalizar qualquer outra experiência histórica ocorrida nos outros locais,
porque os fenômenos históricos eles não possuem apenas uma origem, e eles se adaptam aos moldes de cada sociedade. Desse modo, as tendências de estudo do Antigo Oriente Próximo ou buscam a normalização e estudam a partir da ecologia, a cultura, a política e a sociedade, ou buscam estudar o Oriente pela documentação clássica, a greco-romana. Contudo, para o Liverani, nossos estudos eles têm que partir de documentação ex novo, ou seja, produzidas pelas próprias sociedades do Oriente, que seriam os papiros, pergaminhos e tabletes de argila, por exemplo. Diante do que eu comentei, os problemas para a historiografia da Antiguidade Oriental são muito grandes. Além disso, para o Mário Liverani, nós estamos numa fase pré-pragmática, pois sofremos com um atraso historiográfico, de metodologias de pesquisa, e é necessário uma grande criatividade por parte dos historiadores para realizar essa produção histórica. Outro elemento importante que o autor aponta no texto é para nós pensarmos o Oriente Próximo como um campo fronteiriço, porque nós temos diferentes experiências históricas em contato. As sociedades do Oriente Próximo antigo elas não estavam separadas e elas não eram também um bloco homogêneo. Elas eram sociedades que estavam em contato e que devem ser pensadas em fronteiras, em conexão. Uma passagem muito interessante do texto, que está lá na página 32, é quando ele fala que, abre aspas, o Oriente Próximo é, antes de tudo, um campo historiográfico fronteiriço, situação característica de regiões onde circulam diferentes experiências. Fecha aspas. Por isso a gente precisa de ajuda das outras ciências, como estudos de ecologia e arqueologia, por exemplo, para que nós possamos analisar as fontes primárias produzidas pelos próprios habitantes do Antigo Oriente Próximo, como o Liverani acredita que nós devemos fazer. Sobre essa questão historiográfica, o Liverani ele também comenta que com o tempo essa historiografia vai se sedimentar e ficará cada vez mais madura e menos aventureira, com métodos muito mais precisos e específicos. Outro assunto que é levantado nesse texto é como marcar a periodização do Antigo Oriente, que é um fator bastante complicado. As percepções de tempo e espaço são delimitadas a partir de eventos. Desse modo, contribuem para uma ideia de monogênese, ou seja, que cada experiência tem apenas um local de origem. Mas como eu expliquei anteriormente, isso não é verdade. As experiências históricas são processos dentro de processos, são constantes e não são etapistas. Elas não seguem uma ideia de tocha evolutiva. Por exemplo, a escrita seria criada por um grupo e depois passaria para outro e assim sucessivamente. As datações históricas, por exemplo, das sociedades antigas, eram organizadas pelos reinados, pelo tempo de governo de cada governante. Chegaram-nos algumas listas com nomes de reis, dinastias ou acontecimentos importantes, que eram usadas para marcar o tempo. Mas, infelizmente, não chegou tudo o que a gente precisa, e assim é necessário desenvolvermos nossas próprias formas de datação. Muitas vezes recorrendo à arqueologia, que a partir da estratigrafia e análise dos artefatos que foram fabricados, consegue nos oferecer datas aproximadas. Para finalizar, então, o Liverani tentou neste capítulo, através de um estudo diacrônico, ou seja, através das transformações no tempo, apresentar as bases da escrita do seu livro, um grande manual fundamental para qualquer estudante da história do Antigo Oriente. Neste texto, portanto, ele pretendeu abordar questões gerais sobre a escrita da história da região, problemas em cidades e desafios de estudos da Mesopotâmia, que é o atual Iraque, dos hititas, que é a atual Turquia, hurritas, atual Kurdistão, a região do Levante, que são os fenícios, que é na atual Síria e Líbano, hebreus, atual do Estado de Israel, arameus, que estão espalhados pela região da Mesopotâmia, Síria e Palestina, e os medos, persas e partos, do atual Irã. É importante nós pensarmos sobre a proposta do Mário Liverani para refletir sobre a construção do saber sobre o Antigo Oriente Próximo. Tal texto se torna, assim, muito interessante para começarmos a refletir sobre o conhecimento construído em torno do Oriente Próximo e também para pensarmos como a sua leitura se diferencia daquilo que é ensinado nas escolas. Qual Oriente Próximo conhecemos por meio dos livros didáticos? Quais problemas chegaram para nós? Como, enquanto pesquisadores e professores de História e Informação, podemos mudar elementos desse conhecimento através do ensino e da pesquisa? Bom, da minha parte era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu queria muito agradecer a todas as pessoas que ouviram até aqui. E, é claro, agradecer também ao convite feito pela professora Semiramis.
Não deixem de ouvir os demais episódios do podcast Diálogos Olimpianos e nem de seguir nosso podcast no seu aplicativo ou agregador de podcast favorito. Lembrando que os episódios do Diálogos Olimpianos também são colocados no canal do Geman no YouTube. Não deixe também de seguir o Geman nas redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram. O nosso Instagram é o team.geman. Esperamos vocês no próximo episódio. Até mais!